Animais extintos que nunca mais veremos. As 5 espécies de animais extintos que nunca mais veremos. Em primeiro lugar, o antílope azul. O antílope azul é uma espécie extinta de antílope que viveram na África do Sul. Foram extintas ainda no século XIX, por volta de 1800. Diziam que era uma subespécie da palanca vermelha, mas estudos genéticos confirmaram que se tratava de uma espécie distinta. O antílope azul era um animal de um azul acinzentado uniforme, com o ventre esbranquiçado. Os europeus, por sua vez, encontraram a espécie ainda no século XVII. O antílope azul foi o primeiro mamífero de grande porte a se extinguir em tempos históricos na África do Sul. Desde então, o antílope azul nunca mais o vimos. Em segundo lugar, lobo japonês. Foi um pequeno lobo que tinha uma cor parda. Ele habitava em zonas montanhosas da ilha japonesa de Honshu. O lobo japonês eram venerados no Japão. Eles mantinham afastados os herbívoros das suas colheitas. Porém, a partir da era conhecida como Meiji, que foi o período marcado por uma intensa modernização no Japão entre os séculos 19 e 20. O governo japonês, por sua vez, promoveu um novo tipo de agricultura no país. E isso levou o lobo japonês aos conflitos com fazendeiros, já que os lobos passaram a atacar os gados deles. E os fazendeiros passaram a matá-los por causa disso. O último lobo japonês conhecido morreu em 1905, uma marca triste na história japonesa. Desde então, o lobo japonês nunca mais foi visto. Em terceiro lugar, o carcará de Guadalupe. O carcará de Guadalupe era uma espécie de ave de rapina diurna extinta da família dos falconídeos. Falconídeos constituem uma família de falconiformes e inclui cerca de 60 espécies de ave de rapina. Essas aves eram da ilha de Guadalupe, que fica no México, e foram extintas ainda em 1903. Chegavam até 60 centímetros de comprimento. A partir de 1885, os carcarás de Guadalupe já eram muito raros de se ver no México. Pouco se sabe sobre os hábitos dessa espécie de ave de rapina. Desde então, o carcará de Guadalupe nunca mais foi visto. E em quarto lugar, bandicoot, pés de porco. Foi um marsupial encontrados na Austrália, nas redondezas do Lago Erie, e foram extintos em 1907. Mas registros por moradores locais não confirmados foram feitos até a década de 1920. O nome bandicoot significa rato-porco. O seu tamanho é de 15 a 20 centímetros. Sua característica marcante era sua falta de cauda e seus pés como os de um porco. Acredita-se muito que a introdução de gatos e raposas e europeus na Austrália tenha sido o fator principal para o seu extermínio. Desde então, o bandicoot pés de porco nunca mais foi visto. Quinto lugar, emu negro. Sua plumagem era mais escura do que os outros emu, era preto e marrom e tinha pele cor de azul no pescoço. Eles colocavam de 7 a 9 ovos, os quais eram incubados por ambos os pais. Os europeus descobriram o emu na ilha King em 1802, durante as primeiras expedições na ilha. Com a pressão da caça e os incêndios, e os colonos na ilha King levaram essa população selvagem à extinção em 1805. As espécies que estavam em cativeiro em Paris morreram em 1822. Acredita-se que tenha sido os últimos da espécie. Desde então, o emu negro não foi visto mais. Canal Luz do Mundo, Jesus te ama e nós também.